Olá a todos, bem-vindos a mais um Contos do Caixa. Hoje a gente vai falar do conto O Defunto, de Eça de Queiroz. O Defunto é tido por muitos como um conto fantástico maravilhoso. Fantástico porque ele tem elementos de literatura fantástica e maravilhoso porque esses elementos de fantasia remetem ao sublime, a algo que vem do céu, né? Que faz referência, de certa forma, à arte sublime e aos textos dessa época na Idade Média. Esse tipo de fantasia era chamado de maravilhosa. Então, seria assim o texto fantástico maravilhoso. E aqui a gente tem o que talvez seja o primeiro zumbi escrito em língua portuguesa. Só que é muito interessante porque esse zumbi tem uma animação vinda do céu. A história gira em torno de três personagens. A gente tem Dom Rui de Cardenas, que é o nosso protagonista, que de repente, um dia, na igreja, quando ele rezava para Nossa Senhora do Pilar, santa que ele é devoto, ele conhece a Dona Leonor e se apaixona. Dona Leonor é uma jovem bonita, casada com um velho, Dom Alonso. Dom Alonso é muito ciumento. Ele trata a Dona Leonor como uma prisioneira. Ela não pode sair para nada, apenas para ir rezar na igreja e ainda assim acompanhada de uma aia. E depois que ele percebe, fica sabendo dos interesses de Dom Rui, até isso ele proíbe e passa a sofrer de um ciúmes doentio. Tanto que ele tira a Dona Leonor de Segóvia, onde a história se inicia, e a leva a Cabril. Mas nem isso aplaca os seus ciúmes, e ele arma um plano para se vingar. Por um outro lado, temos um Dom Rui devoto, mas ainda assim apaixonado por uma mulher casada, o que não cabe bem dentro da ética cristã. E Eça de Queiroz foi um autor extremamente cristão. E aí a gente tem uma mistura de elementos interessante. A história tem elementos medievais, se passa em tempo medieval, Dom Rui é um típico cavaleiro honrado, e elementos do romantismo. É interessante notar que esse conto foi escrito após a fase realista do Eça de Queiroz, onde ele se permitia mais experimentações. E a gente vê esse personagem guiado pelo amor como um típico herói romântico. Só que é engraçado que, diferente de autores como Lord Byron, em que o amor está acima de tudo, é o que move, por ele você briga até com Deus, aqui não. Aqui Deus está acima de tudo. E se o seu amor é puro e sincero, ele tem que estar de acordo com as leis de Deus. E é o que ele faz com esse personagem, que é um herói, que não pode ser malvado. Ele se ama por alguém que ele não deveria amar, mas aí ele tenta reprimir esse amor quando ele sente que ele não é correspondido. Veja bem, quando ele sente que não é correspondido, não quando ele percebe que ela é casada. Só que as coisas vão evoluindo de alguma forma que no final esse amor tem de ser purificado de alguma forma. Dom Alonso não fica satisfeito em apenas estar em Cabril, arma um plano para se vingar de Dom Rui de Cardenas. E aqui a gente tem os três principais personagens, sendo que Dom Rui e Dom Alonso, os dois são movidos por paixões. O primeiro, por essa paixão, esse amor por uma mulher. O segundo, pelos ciúmes, né? A única personagem que é movida por boas intenções, por valores morais cristãos, é justamente Dona Leonor, que em sua realidade de mulher não pode fazer muita coisa. Então o que ela faz? Ela reza para a santa, ela reza para Nossa Senhora do Pilar. E aí temos um milagre. E aí o fantástico acontece quando Dom Rui, que havia recebido uma carta de Dona Leonor dizendo que o gelo que ela dava nele talvez não fosse exatamente desprezo, e o chama para visitá-la em Cabril, né? O que faz com que ele corra todo animado. Só que no meio do caminho ele passa pelo Cerro dos Enforcados, um lugar onde as pessoas eram executadas. E no meio desse Cerro dos Enforcados, um dos enforcados volta à vida.
E aí temos o nosso zumbi. E algumas coisas até engraçadas acontecem, porque, por exemplo, o zumbi consegue correr tão rápido quanto o cavalo corra, independente da velocidade do cavalo. E ele até vira pro Dom Rui e fala: Nossa, como é bom correr, sabe? E pro outro lado, Dom Rui fica morrendo de medo desse zumbi, mas ele acha que é algo enviado pelos céus, então ele tem que obedecer, mas está o tempo todo com medo, com receio, e o narrador, para preservar a imagem de herói de Dom Rui, fala: não é medo, é receio, tá? Então é muito engraçado isso, parece até uma certa brincadeira do autor. Então é isso, esse conto, então, ele consegue utilizar todo esse herói romântico que vai ir contra as regras pelo seu amor, mas de uma forma que ele se encaixe nas regras, tá certo? Bom, gente, agora eu vou tocar um trechinho, mas se você quer ouvir o conto na íntegra, já sabe, apoia o Caixa de Histórias no PicPay. Torna-se um assinante do PicPay com apenas R$ 10 por mês, e você vai ter acesso não só a este conto, mas a todos os contos que eu lanço semanalmente aqui no Contos do Caixa, tá certo? Então, bom conto para você e até a próxima. Tchau! Caixa de Histórias apresenta O Defunto, de Eça de Queiroz. Capítulo 1. No ano de 1474, que foi por toda a cristandade tão abundante em mercês divinas, reinando em Castela o rei Henrique IV, veio habitar na cidade de Segóvia, onde herdara moradias e uma horta, um cavaleiro moço, de muito limpa linhagem e gentil parecer, que se chamava Dom Rui de Cardenas. Essa casa, que lhe legara seu tio, arcediago e mestre em cânones, ficava ao lado e na sombra silenciosa da igreja de Nossa Senhora do Pilar, e, em frente, para além do adro, onde cantavam as 3 bicas de um chafariz antigo, era o escuro e gradeado palácio de Dom Alonso de Lara, fidalgo de grande riqueza e maneiras sombrias, que já na madureza da sua idade, todo grisalho, desposara uma menina falada em Castela pela sua alvura, cabelos cor de sol claro e colo de garça real. Dom Rui tivera justamente por madrinha, ao nascer, Nossa Senhora do Pilar, de quem sempre se conservou devoto e fiel servidor, ainda que, sendo de sangue bravo e alegre, amava as armas, a caça, os saraus bem galanteados e mesmo, por vezes, uma noite ruidosa de taverna com dados e pichéis de vinho. Por amor e pelas facilidades desta santa vizinhança, tomara ele o piedoso costume, desde a sua chegada a Segóvia, de visitar todas as manhãs, à hora de prima, a sua divina madrinha e de lhe pedir, em 3 ave-marias, a bênção e a graça. Ao escurecer, mesmo depois de alguma rija correria por campo e monte, com lebreus ou falcão, ainda voltava para a saudação de véspera, murmurar docemente uma salve rainha. E todos os domingos comprava no adro a uma ramalheira mourisca algum ramo de junquilhos ou cravos ou rosas singelas que espalhava com ternura e cuidado galante em frente ao altar da Senhora. A esta venerada igreja do Pilar vinha também cada domingo Dona Leonor, a tão falada e formosa mulher do senhor de Lara, acompanhada por uma aia carrancuda de olhos mais abertos e duros que os de uma coruja, e por 2 possantes lacaios que a ladeavam e guardavam como torres. Tão ciumento era o senhor Dom Alonso que, só por lhe haver severamente ordenado o seu confessor, e com medo de ofender a senhora, sua vizinha, permitia esta visita fugitiva, a que ele ficava espreitando sofregamente, de entre as reixas de uma geilosia, os passos e a demora. Todos os lentos dias da lenta semana, os passava a senhora Dona Leonor no encerro do gradeado solar de granito negro,
não tendo para se recrear e respirar, mesmo nas calmas do estio, mais que um fundo de jardim verde negro, cercado de tão altos muros, que apenas se avistava, emergindo deles, aqui além, alguma ponta de triste cipreste. Mas essa curta visita a Nossa Senhora do Pilar bastou para que Dom Rui se enamorasse dela tresloucadamente. Na manhã de maio, em que a viu de joelhos ante o altar, numa réstia de sol, aureolada pelos seus cabelos de ouro, com as compridas pestanas pendidas sobre o livro de horas, o rosário caindo de entre os dedos finos, fina toda ela e macia, e branca, de uma brancura de lírio aberto na sombra, mais branca entre as rendas negras e os negros cetins que à volta do seu corpo cheio de graça se quebravam, em pregas duras, sobre as lajes da capela, velhas lajes de sepulturas. Quando depois de um momento de enleio e de delicioso pasmo se ajoelhou, foi menos para a Virgem do Pilar, sua divina madrinha, do que para aquela aparição mortal, de quem não sabia o nome nem a vida, e só que por ela daria vida e nome, se ela se rendesse por tão incerto preço. Balbuciando com uma prece ingrata as 3 Ave-Marias com que cada manhã saudava Maria, apanhou o seu sombreiro, desceu levemente a nave sonora e no portal se quedou, esperando por ela entre os mendigos lazarentos que se cantavam ao sol. Mas quando, ao cabo de um tempo, em que Dom Rui sentiu no coração um desusado bater de ansiedade e medo, a senhora Dona Leonor passou e se deteve, molhando os dedos na pia de mármore de água benta. Os seus olhos, sob o véu descido, não se ergueram para ele, ou tímidos ou desatentos. Com a aia de olhos muito abertos, colada aos vestidos, entre os 2 lacaios, como entre 2 torres, atravessou vagarosamente o adro, pedra por pedra, gozando de certo, como encarcerada, o desafogado ar e o livre sol que o inundavam. E foi um espanto para Dom Rui quando ela penetrou na sombria arcada de grossos pilares sobre que assentava o palácio e desapareceu por uma esguia porta recoberta de ferragens. Era, pois, essa tão falada Dona Leonor, a linda e nobre senhora de Lara. Então começaram 7 arrastados dias, que ele gastou sentado a um poial de sua janela, considerando aquela negra porta recoberta de ferragens como se fosse a do paraíso, e por ela devesse sair um anjo para lhe anunciar a bem-aventurança. Até que chegou o vagaroso domingo, e passando ele no adro, à hora de prima, ao repicar dos sinos, com um molho de cravos amarelos para sua divina madrinha, cruzou Dona Leonor, que saía de entre os pilares da escura arcada branca, doce e pensativa, como uma lua de entre as nuvens. Os cravos quase lhe caíram naquele gostoso alvoroço em que o peito lhe arfou mais que um mar, e a alma toda lhe fugiu em tumulto através do olhar com que a devorava. E ela ergueu também os olhos para Dom Rui, mas uns olhos repousados, uns olhos serenos, em que não luzia curiosidade, nem mesmo consciência de se estarem trocando com outros, tão acesos e enegrecidos pelo desejo. O moço cavaleiro não entrou na igreja, com piedoso receio de não prestar à sua madrinha divina a atenção que de certo lhe roubaria toda aquela que era só humana, mas dona já do seu coração e nele divinizada. Esperou sofregamente à porta, entre os mendigos, secando os cravos com o ardor das mãos trêmulas, pensando quanto era demorado o rosário que ela rezava. Ainda Dona Leonor descia a nave, já ele sentia dentro da alma o doce rugir das sedas fortes que ela arrastava nas lajes. A branca senhora passou, e o mesmo distraído olhar, desatento e calmo, que espalhou pelos mendigos e pelo adro, o deixou escorregar sobre ele, ou porque não compreendesse aquele moço que de repente se tornara tão pálido, ou porque não o diferenciava ainda das coisas e das formas indiferentes.
Dom Rui abalou, com um fundo suspiro, e no seu quarto pôs devotamente ante a imagem da Virgem as flores que não oferecera na igreja ao seu altar. Toda a sua vida se tornou então um longo queixume por sentir tão fria e desumana aquela mulher, única entre as mulheres, que prendera e tornara sério seu coração ligeiro e errante. Numa esperança a que antevia bem o desengano, começou a rondar os muros altos do jardim, ou embuçado numa capa, com um ombro contra uma esquina, lentas horas se quedava contemplando as grades das gelosias, negras e grossas, como as de um cárcere. Os muros não se fendiam, das grades não saía sequer um rasto de luz prometedora. Todo o solar era como um jazigo onde jazia uma insensível, e por trás das frias pedras havia ainda um frio peito. Para se desafogar, compôs, com piedoso cuidado, em noites veladas sobre o pergaminho, trovas gementes que o não desafogavam. Diante do altar da Senhora do Pilar, sobre as mesmas lajes onde a vira ajoelhada, pousava ele os joelhos e ficava sem palavras de oração, num cismar amargo e doce, esperando que o seu coração serenasse e se consolasse sob a influência daquela que tudo consola e serena, mas sempre se erguia mais desditoso e tendo apenas a sensação de quanto eram frias e rígidas as pedras sobre que se ajoelhara. O mundo todo só lhe parecia conter rigidez e frieza. Outras claras manhãs de domingo encontrou Dona Leonor, e sempre os olhos dela pareciam descuidados e como esquecidos, ou quando se cruzavam com os seus, eram tão singelamente tão limpos de toda emoção, que Dom Rui os preferia ofendidos e faiscando de ira, ou soberbamente desviados, com soberbo desdém. De certo, Dona Leonor já o conhecia, mas assim conhecia também a ramalheiteira morisca, agachada diante do seu cesto à beira da fonte, ou os pobres que se cantavam ao sol diante do portal da senhora. Nem Dom Rui já podia pensar que ela fosse desumana e fria. Era apenas soberanamente remota, como uma estrela que nas alturas gira e refulge, sem saber que, embaixo, no mundo que ela não distingue, olhos que ela não suspeita a contemplam, a adoram e lhe entregam o governo da sua ventura e sorte. Então Dom Rui pensou: ela não quer, eu não posso, foi um sonho que findou, e Nossa Senhora ambos nos tenha na sua graça. E como era cavaleiro muito discreto, desde que a reconheceu assim inabalável na sua indiferença, não a procurou, nem sequer ergueu mais os olhos para as grades das suas janelas, e até nem penetrava na igreja de Nossa Senhora quando casualmente do portal a avistava ajoelhada, com a sua cabeça tão cheia de graça e de ouro, pendida sobre o livro das horas.